Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá agora para um versículo que é considerado por muitos um versículo importante para o calvinismo. Será que esse versículo realmente ele apoia o calvinismo? Vamos ver. Eu vou usar aqui essa versão que é Almeida, aqui ó, Bíblia Almeida Raiz 1681, tá? Por que eu vou usar ela? Porque o Almeida aqui ele era extremamente literal, ele colocava palavra por palavra. Então, caso você queira conferir, abre a sua Bíblia e vai fazendo a leitura junto. Não vai fazer diferença não. Se você tiver aí, por exemplo, um Almeida Corrigido e Fiel, vai dar na mesma, tá? O que eu quero dizer com isso? Vai dar na mesma porque você vai acompanhando a sequência exata. João 17 diz o seguinte, ó, primeiro ponto, o versículo em questão é o versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, senão por aqueles que me deste porque são teus. Então, o que um calvinista vai dizer normalmente? Está vendo? Jesus não orou para o mundo todo, mas ele orou. E eu vou mostrar. Então, o que acontece? Ele orou por estes, só por aqueles que são dele. A ideia é, ele orou pelos eleitos. Então, a ideia aqui, nesse versículo, usado pelos calvinistas, é defender uma eleição incondicional, que é um mistério, e defender uma expiação limitada, ou seja, Jesus só está orando por aqueles que ele morreu. E ponto final. Tá? Então, se você não viu o vídeo anterior sobre esse assunto aqui, ó, seria bom você ver ele todo. Tá? Então, aqui do lado eu tinha colocado esses nomes em inglês, da onde surge o acrônimo TULIP. Tá? E aí, esses dois pontos, a eleição incondicional e a expiação limitada, são dois pontos defendidos pelos calvinistas na leitura de João 17, verso 9. Eu rogo por eles, né? Eles quem? Não rogo pelo mundo, senão por aqueles que me deste, porque são teus. A ideia deles é que esses que Jesus está orando são todos os eleitos. Não são. Não são. Aqui ele está orando pelos 12. Nós vamos ver o contexto. Vamos começar? Porque o texto e o contexto, né? Porque é aquele clássico. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vamos ver aqui. Estou falando que isso é heresia, não. Só estou falando que é uma interpretação errada. Olha aqui. João 17:1. Estas coisas falou Jesus e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Como também sobre toda a carne lhe tem dado poder, para que a todos aqueles que lhe deste, nós vamos ver isso depois, lhes dê a vida eterna. Então ele começa essa oração falando para dar vida eterna a esses. Esta, porém, é a vida eterna. Agora ele explica o que é a vida eterna. Que a ti te conheçam por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, óbvio, se eles estão crendo que Jesus Cristo é o enviado de Deus, está tudo implícito. Então, vamos lá, vamos para o primeiro ponto. João 17, 2 e 3 vai explicar que a vida eterna significa, deixa eu pegar aqui, para a gente poder fazer tudo direitinho, a vida eterna significa crer em Jesus. Ou seja, aquele que crê em Jesus, que crer, detalhe, crer que Deus enviou Jesus. Esses são aqueles que têm a vida eterna, aqueles que creem que Deus enviou Jesus. Tá ok? E é isso que Jesus fala. Você pode ler e conferir. Então, ele fala para que lhes dê a vida eterna. Esta, porém, é a vida eterna, que a ti te conheço por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tens enviado. Então, ou seja, eles para crer que Deus enviou Jesus, primeiro tem que crer que Deus é Deus, ok? Então, crer que Deus enviou Jesus é a vida eterna da qual ele está dizendo. Ou seja, quem crê dessa forma tem a vida eterna. Já eu na terra te glorifiquei, tenho acabado a obra que me deste para que fizesse. Agora, pois, ó Pai, ele continua a leitura, glorifica-me em ti mesmo, com aquela glória que eu tive em ti antes que o mundo existisse.
tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que é de ti tudo que me deste, porquanto as palavras que me deste lhes tenho dado a eles, e eles já a receberam. Quem são esses? São os 12. E verdadeiramente têm conhecido que tenho saído de ti, eles têm conhecido que eu saí de ti, e creram que me enviaste. Ou seja, os discípulos, eles creram, os 12 creram que Deus enviou eles, que Deus enviou Jesus. Eles creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Jesus ora pelos 12, tá? Não pelo mundo. Mas eu disse que Jesus orou pelo mundo, mas não aqui, não agora. É nessa mesma oração, mas não no início da oração. Vamos continuar. Eu rogo por eles, e não pelo mundo. E ele está fazendo agora a oração. Não faria nem sentido ele fazer esse trecho da oração pelo mundo, tá? Senão por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. E eu já não estou no mundo, porém estes ainda estão no mundo, e eu a ti venho. Pai Santo, guarda em teu nome àqueles que me tens dado, para que sejam um. Talvez você possa falar assim: não, mas ele não está orando apenas pelos 12, ele está orando por todos os crentes daquela época. Pode ser, mas o contexto vai mostrar que ele está orando pelos 12. Mas ainda que sejam os crentes daquela época, não se aplica a todos os crentes em todas as eras, os eleitos, né, segundo o calvinismo. Vamos lá. E ele fala assim: quando eu estava, e ele, a oração, já não estou no mundo, porém esses ainda estão no mundo, e eu a ti venho, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me tens dado, para que para que sejam um. A oração de Jesus é que eles sejam guardados para que eles sejam um. Assim como também nós. Quando eu estava no mundo, em teu nome eu os guardava. Aqueles que me deste, tenho guardado, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, seja Judas, para que a escritura se cumprisse. Mas agora venho a ti e falo isto no mundo, para que em si mesmos tenham minha alegria perfeita, minha perfeita alegria. A tua palavra lhes deu, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como tampouco eu sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas senão que os guardes do mal. Então, quando ele fala assim, Pai Santo, guarda, Jesus está orando para que eles sejam um e para que eles sejam guardados. Tem nada a ver com salvação. Nada a ver com salvação. Repito. E aí ele fala: os guardas do mal não são do mundo, verso 16, como tampouco eu sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui eu poderia ter colocado aqui também, para que eles sejam santificados na verdade. Mas vamos lá. Como tu ao mundo me enviaste, e aí a vida eterna é crer que Deus enviou Jesus, como tu ao mundo me enviaste, ou seja, como Deus enviou Jesus, também eu ao mundo os enviei. Ou seja, Jesus também agora está enviando esses 12 ao mundo. E também vai enviar depois, esse versículo, Jesus ainda não tinha passado pela cruz, tá? Depois da cruz ele envia todos, de modo genérico, né? Eu ao mundo os enviei. Então aqui ele ainda se refere aos 12. E por eles a mim mesmo me santifico, para que também eles, na verdade, sejam santificados. Porém, não rogo somente por eles. Olha lá. Se você pega apenas o verso 9, eu rogo por eles, não pelo mundo. Daria a impressão, dentro do próprio contexto, de Jesus está orando apenas pelos 12 e não por todos os crentes. Porque o restante estaria fora desse verso 9. Mas agora Jesus amplia sua oração dizendo: eu rogo
não somente por eles, senão também por aqueles que em mim, pelas palavras deles, hão de crer. Ou seja, ele está orando também agora, ele está ampliando. Primeiro ele começa com os 12, agora ele fala que os 12 vão sair pelo mundo, porque assim como o Senhor me enviou, eu vou enviar eles também. E agora eu estou orando não só por esses, mas também por aqueles que em mim hão de crer. E agora, por esses, pelos futuros, ou seja, pelos futuros discípulos, ele não ora para que sejam guardados mais. É interessante, porque aos 12 ele ora para serem guardados. E nós vamos entender o contexto. Mas a esses discípulos ele não ora para que sejam guardados. Ele diz assim: senão por aqueles que que em mim crerão, né? Senão também por aqueles que em mim, pela palavra deles, hão de crer. Para quê? Qual a oração? Para que todos sejam um. Então, para que eles sejam unidos, um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A oração de Jesus para os futuros discípulos não é para que sejam guardados, mas para que eles sejam um. E ele fala assim: para que sejam um em nós. Agora ele ora para o mundo. Segura aí. Por que ele ora para o mundo? Para que o mundo. E aqui eu vou colocar aqui o verso, João 17, 21. Aí ele fala assim: oro pelo mundo, para que o mundo creia. A oração de Jesus é para que o mundo creia. Crê em quê? Que tu me enviaste. Ora, crê, creia que tu, que é Deus, me enviaste. Ou seja, a oração de Jesus é exatamente para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus tinha dito que a vida eterna é aquele que crê que Deus enviou Jesus. Você entendeu? Crer que Deus enviou Jesus, crer que tu me enviaste, implica em crer que Deus enviou Jesus, implica em vida eterna. Ou seja, a oração de Jesus é para que os seus discípulos, em todos os tempos, eles são enviados ao mundo para pregar o evangelho, para que, qual é o propósito? Para que é o propósito? Para que o mundo creia que me tens enviado. Ou seja, Jesus está orando primeiro pelos 12 para que eles sejam guardados, e nós vamos ver aqui que isso já se cumpriu. Depois ele ora pelos futuros discípulos, e aí ele conclui a oração dizendo que ele está orando pelo mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste, e assim receba a vida eterna. Porque a vida eterna é essa, crer que Deus enviou Jesus. Continuando, e eu, a glória que a mim me deste, eu tenho dado a eles, para que sejam um, como também nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que perfeitamente sejam um, e que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Ou seja, nós temos aqui também, não só no verso 21, como no verso 23, a declaração de Jesus dupla de que ele deseja que o mundo creia que tu me enviaste. Aí ele fala: e que a eles os tem amado como a mim me amaste. Vou concluir o capítulo para não ficar aqui, mas só aqui já concluiu o assunto. Mas vamos lá. Pai, aqueles que me tens dado, e aí como que Deus tem dado? Pela fé em Cristo. Quero que onde eu estou estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me tens dado. Porquanto tu me amaste desde antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não tem te conhecido, mas eu tenho te conhecido, e eles têm te conhecido, que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz saber o teu nome, e mais lhe farei saber,
para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Veja bem, a oração de Jesus não tem nada de exclusivismo. Eu não oro pelo. Como é que é? Eu não rogo por eles. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. E fica por aí. Nada disso. Não tem nada de apoio a uma suposta eleição incondicional. Não tem nada de apoio a uma suposta expiação limitada. Não tem nada. Jesus está orando pelos 12, fala para eles serem unidos e para eles serem guardados. Detalhe, eu não podia concluir sem chegar nesse ponto. Você vai me lembrar, fala, espera aí, você falou que esse fato aqui ele já se cumpriu. Pois é. Vamos continuar lendo o capítulo 18? Se você ler o 18, ele vai continuar, etc e tal. Vamos lá, eu vou ler. Eu não vou pular, não. Porque se eu pular, pode dar a impressão que eu estou tentando esconder alguma coisa. Não gosto disso. Vamos lá. Havendo Jesus, capítulo 18 de João, verso 1. Havendo Jesus dito estas coisas que nós acabamos de ler, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde hoje é o Vale de Cedron, onde estava uma horta, ali tem o jardim do Getsemane, em que entrou ele e os seus discípulos. E também Judas, o que o entregava, sabia daquele lugar porque muitas vezes se ajuntava ali com Jesus, ali Jesus com seus discípulos. Judas, pois, tomando um esquadrão de soldados e alguns ministros dos sacerdotes e dos fariseus, veio ali com lanternas e com faixas e com armas. Mas sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, se adiantou e lhes disse: A quem buscais? Jesus chega na frente, quando vem aqueles soldados e aqueles sacerdotes, etc., ele se adianta e fala assim: A quem vocês procuram? Preste atenção. E responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E estava também com eles Judas, o que o entregava. E como lhes disse: Sou eu, tornaram para trás e caíram em terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Respondeu Jesus: Já vos tenho dito que sou eu. Portanto, se a mim me buscai, se a mim me buscais, deixai ir estes. Jesus está livrando os seus discípulos. Vocês procuram eu, sou eu, não são eles, deixa eles ir embora. E Jesus disse isso. Portanto, se a mim me buscais, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, que já tinha acabado de falar. Dos que me deste, a nenhum deles perdi. Como que se cumpre essa palavra deles serem guardados e não perder nenhum? Quando eles procuram. E aqui está onde? João 8, João 18, 8 e 9. Isso aqui é um 8, tá? Então, João 18, 8 e 9. Ele fala assim: Porquanto a mim me buscais, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste a mim, nenhum deles perdi. Lembra que ele tinha falado sobre isso? Né? Que ele não perdeu nenhum deles, senão o filho da perdição? Em João 17, 12. Como que ele não perdeu? Aqui, ó, se cumpriu agora. Quando eles foram procurar Jesus, eles foram guardados, eles foram preservados. Literalmente, Jesus foi levado para o matadouro, vamos dizer assim, e aí os que é lá como ovelha, né? E os seus discípulos foram livrados. Agora vamos voltar no ponto principal. Quando você começa a leitura do capítulo 17, Jesus explica que crer que Deus enviou Jesus implica em receber a vida eterna. Agora ele ora pelos seus 12, ora pelos futuros discípulos e ele ora para o mundo, para que o mundo creia. Para quê? Para que é um propósito da oração. Para que o mundo creia. Jesus não está brincando. Ele está sendo sincero para que o mundo creia. E ele está falando do mundo. Agora, vou fazer o seguinte: vamos fazer uma leitura de alguns textos que você vai entender o interesse de Deus pelo mundo. 1 João capítulo 2, verso 1 diz que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém.
pelos pecados dos eleitos, né? A expiação limitada, é só para os eleitos. Não está escrito isso aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, isso é, aqueles que já estão em Cristo, e não somente pelos nossos que já estamos em Cristo, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sim, Jesus morreu por todo o mundo, pela humanidade inteira. E é por isso que aqui está escrito que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas pelo do mundo todo, tá? Pelos pecados de todo o mundo. Isso está em 1 João, 2:2. Agora eu quero ler um texto, João 3:16. Tão famoso, porque Deus amou o mundo Deus amou o mundo, tá aqui a prova que ele amou o mundo, porque ele quer que o mundo creia que tu me enviaste e receba a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, da qual Jesus orou para que o mundo inteiro creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste significa ter a vida eterna. Por quê? Aqui está o propósito principal, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, não é para que ele separasse um grupinho específico, uma turminha VIP, e lançasse o resto no inferno de qualquer maneira. Não, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não um grupinho VIP fosse salvo por ele. Detalhe, um grupinho VIP que você nem sabe se faz parte. Não tem como, porque é um mistério, né? É um mistério. Então, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse condenado, não para condenasse o mundo. O propósito de Deus enviar o seu Filho ao mundo é para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus ora ao Pai para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, para que o mundo tenha a vida eterna. Isso tem que alegrar o seu coração. Por que que tem uns que ficam com raiva quando a gente diz que Deus quer salvar o mundo? Ah, porque isso tira a soberania de Deus. Como isso tira a soberania de Deus? Pelo contrário, o amor de Deus é a sua própria natureza, está muito acima de qualquer tipo de atributo. Se você parar, não pode subjugar o amor de Deus aos atributos de Deus. Então, para pensar, o amor de Deus está relacionado à própria oração do seu filho que se entregou por todo mundo. Ele é a propiciação pelos pecados nossos, e não só os nossos, mas de todo mundo. Eu vou ler ainda alguns versículos. 1 Timóteo 2:4. Fala assim, eu vou ler o verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, olha o que Deus quer, que ele deseja. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer isso, mas tem crentes que não querem. Deus quer que todos os homens, Jesus orou para que isso acontecesse, para que o mundo creia. E ele orou para que isso acontecesse por meio de seus discípulos. Se não está acontecendo, é porque nós não estamos pregando a todos. Não é porque Deus não queira. E aí, vamos lá. Tito, olha, eu vou ler esse aqui de novo. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, 1 Timóteo 2:3 e 4, que quer, Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E por fim eu quero ler Tito 2:11. Eu anotei para mim não esquecer. Tito 2:11. Porque a graça de Deus, a salvação é pela graça. Amém. E é verdade. Porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. Se você pegar qualquer outra versão, vai estar escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus não está restrita a um grupo específico. Ah, mas tem uma graça comum. Ah, que graça, né? Uma graça comum que só engorda. É como se estivesse engordando um pouco para depois levar ele para a churrasqueira da eternidade.
É uma graça que não é salvadora. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou salvadora. Uma graça que não é salvadora não pode ser chamada de graça. Graça comum. É, porque Deus dá água, Deus dá chuva. Isso é uma graça de Deus, uma graça comum, uma graça que não é salvadora a todos os homens. Não é isso que a Bíblia diz. A graça, ela tem que ser salvadora, ela tem que promover salvação, ela tem que estar relacionada com salvação. Do contrário, não é graça. Pode ser um agradozinho. Tá aí uma chuvinha aí, ô réprobo. Você vai queimar no lago de fogo, mas eu estou te dando um pouco de descanso, estou te dando um pouco de sombra, um pouco de comida. Você tem que agradecer. E aí, tia em homem. Quem és tu, homem, que replicas a Deus? Né? Fora do contexto, sempre vão usar essa. Então preste atenção que João 17 não tem absolutamente nenhum embasamento para ideologia calvinista. Nenhum embasamento. Pelo contrário. João 17 mostra o oposto, que Jesus não está defendendo aqui uma suposta eleição incondicional ou uma expiação limitada, dizendo: eu oro por esses, eu não oro pelo mundo. Sim, ele ora pelo mundo, não no início da oração. E por que Jesus não podia orar pelo mundo? Para que Jesus vai orar? Ele tá orando para que seja um. Para que ele vai orar? Para que o mundo seja um, sem crer que tu me enviaste. Para o mundo se unir contra ele, ele não faz sentido. Ele não poderia orar para que o mundo seja um. Ele poderia orar para que o mundo seja um depois que eles se tornarem discípulos. Aí sim. Mas antes disso, não. Agora, a oração de Cristo é para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá ok? Mais, mais simplificado que isso, não tem jeito. Pega aí, lê de novo, né? Lê todo o capítulo, marca todos os pontos que eu coloquei aqui, ó, João 17, 2 e 3, João 17, 8 e 25, que os 12 creram, João 17, 9, que Jesus está orando pelos 12, isso fica comprovado no capítulo 18, né? Versos 8 e 9, que eles foram guardados justamente para que se cumprisse aquilo ali. Jesus ora pelos seus futuros discípulos, João 17, 20. No verso 21 e 23, ele ora para o mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste e assim receba a vida eterna. Então, ainda tem um detalhe: no calvinismo, existe um negócio na graça irresistível, que é um chamamento, quando a graça é irresistível, ou seja, a pessoa não consegue resistir, embora ela aceita livremente. Não sei como que eles conseguem juntar irresistibilidade com livre, com liberdade, livremente, aceita livremente, mas tá bom. A graça irresistível, ela tem dentro desse conceito a ideia de chamado universal, ou seja, a pregação tem que ser para todos, mas também tem um chamado eficaz. O chamado universal é onde você anuncia a salvação a todos os homens, né? Então a Bíblia fala que em todos os lugares, homens de todos os lugares, Deus está mandando lá que eles se arrependam, a todos os homens e em todos os lugares. A todos os homens e em todos os lugares que eles se arrependam. Esse é o chamamento universal, que no calvinismo ele não é eficaz. Ele só vai ter uma diferença do chamamento universal e dentro daquele grupo que está ouvindo, você tem ali alguns eleitos e aí sim, esses eleitos, eles não vão conseguir resistir à graça e eles vão se converter, tá? Ou seja, o chamamento universal é para todos, mas o chamamento eficaz é só na vida dos eleitos que supostamente foram eleitos de forma incondicional, né? Os quais Jesus morreu só por eles. Então, a pregação, o chamamento universal no calvinismo, vou destacar isso aqui, no calvinismo, não é, não é um convite sincero. Porque um convite sincero, vou ler tudo. O chamamento universal no calvinismo não é um convite sincero ao arrependimento para a salvação de todos os ouvintes. Não é. Você pode pensar de qualquer forma, mas você não tem como discordar disso aqui. O chamamento universal, já que tem o chamamento universal e o chamamento eficaz, o eficaz é aquele que o chamamento universal é o seguinte: pregue para todos, mas você sabe que somente os eleitos vão crer. Ou seja, se eu estou pregando para todos,
eu não estou de fato convidando a todos, sinceramente, a todos os ouvintes, eu não estou convidando a todos para a salvação. Para a salvação. Alguns vão dizer, não, mas o chamamento universal tem um propósito seguinte, de salvar os eleitos e condenar os réprobos, porque eles rejeitaram a pregação. Então, o chamamento universal no calvinismo não é um convite sincero para a salvação. Não é um convite para a salvação a todos. É só um convite sincero para a salvação dos supostamente eleitos, mas não a todos. Eles não podem falar assim: Jesus ama todos vocês, Jesus morreu por todos vocês e Jesus quer salvar a todos vocês. Não pode ser. Então, anote aí: o chamamento universal no calvinismo, ou seja, a pregação do evangelho, o chamamento universal é a pregação do evangelho, tá? E aí, dentro dessa pregação, vai ser eficaz para um grupo seleto no calvinismo. Não é o que a Bíblia diz. Mas aí, o chamamento universal no calvinismo não é um convite sincero ao arrependimento. Ou poderíamos trocar chamamento universal por a pregação calvinista não é um convite sincero ao arrependimento para a salvação de todos os ouvintes. Então, a pregação calvinista não é um convite sincero para a salvação de todos os ouvintes. E isso vai contra a própria oração de Jesus que nós acabamos de falar. Tá ok? Eu vou deixar o quadro limpo, talvez você queira tirar um print aí. Peço você que deixe o seu joinha, compartilhe com outros irmãos e ore por nós para que sempre a gente possa fazer um próximo vídeo ainda melhor, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.